presidente do Banco Central americano e uma deputada republicana fizeram declarações impactantes sobre a presença de trabalhadores indocumentados aqui nos Estados Unidos. Seria a deportação em massa uma solução econômica ou um desastre para o país? Nesse vídeo, você vai ver os argumentos apresentados, os efeitos diretos no mercado de trabalho, no consumo, na inflação, além das possíveis consequências políticas para o governo de Donald Trump. Você vai entender o que está em jogo para a economia americana e também para milhões de imigrantes trabalhadores. Mas antes, deixa eu reforçar o pedido para você deixar o seu like nesse vídeo. Quanto mais like esse vídeo receber, mais visibilidade a gente ganha aqui no YouTube. Eu iniciei esse canal tem pouquíssimo tempo, estamos caminhando aí para os 10 mil inscritos, né? Então eu peço a sua colaboração para você deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Benevides, sou jornalista, já moro aqui nos Estados Unidos há um bom tempo e há pelo menos mais de 10 anos aí já atuando na comunicação comunitária, né, com programas de rádios aqui voltados para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Então, a pauta imigratória é um assunto, é um tema que eu acompanho muito de perto, né, e já há algum tempo. Então é fundamental você também se inscrever aqui no canal para a gente crescer aqui no YouTube cada vez mais. Em uma audiência no Congresso, o presidente do Conselho do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o Jerome Powell, ele disse que as políticas de deportação do governo Trump são uma das razões pelas quais o crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou. Esse comentário confirma a opinião de economistas que alertaram que seria desafiador fazer a economia crescer com uma política de imigração focada em remover trabalhadores indocumentados dos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa recente da Quinnipiac, 56% dos eleitores registrados desaprovam a forma como Donald Trump está lidando com as deportações e 40% aprovam. Na audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, nesta semana, a deputada Maria Salazar, ela que é uma republicana que representa a região de Miami, perguntou a Jerome Powell sobre o crescimento econômico, considerando os esforços do governo Trump para tentar reduzir a oferta da mão de obra aí por meio de deportações. Salazar começou afirmando que apoiava a meta do presidente de deportar imigrantes indocumentados, mas aqueles criminosos, diferenciando dos trabalhadores comuns. Abre aspas. Estamos falando de 15% da economia, construção, hotelaria e agricultura. Fecha aspas aí para Salazar, que questionou qual é o efeito do crescimento na economia e se esses tipos de remoções, né, se essas mãos de obras aí removidas desses setores, o que pode acontecer? A princípio, Jerome Powell desviou essa pergunta dizendo que ele não foi colocado no comando para resolver questão de política de deportação. Mas a deputada prosseguiu ali, né, perguntando o que afetaria o crescimento econômico. Então, abre aspas para Jerome Powell. Há duas coisas que afetam o crescimento. Uma, o crescimento da força de trabalho, mais pessoas trabalhando, né? E a outra é a produtividade, quanto elas produzem por horas de trabalho. E quando você desacelera o crescimento dessa força de produtividade, você também desacelera o crescimento da economia. Para vocês terem uma ideia, no dia 30 de maio, na Flórida, houve uma batida do ICE, juntamente com agentes federais, e só ali, num canteiro de obras, pelo menos 100 trabalhadores imigrantes foram levados numa obra ali de uma universidade estadual da Flórida. Depois da audiência, a Maria Salazar deu uma entrevista para uma rádio hispânica lá da Flórida e vocês vão ouvir agora o que ela disse. Vamos acompanhar. Representante María Elvira Salazar salta todos los titulares, republicana por Florida, porque nosotros tenemos un problema grande aquí, y no es solo en Florida, lo tienes en el Distrito 27, lo tienen los demás congresistas, lo tenemos a nivel de país, y es que se está perdiendo mucha mano de obra extranjera en medio de lo que está pasando con el ajuste migratorio. ¿Cuál es tu punto en este asunto, María Elvira? Bueno, mira, me alegro mucho que me estés dando la oportunidad porque hay mucha gente dentro del distrito 27 que me han estado criticando. Pero bueno, esa es la democracia. Nos encantaría poder tener el mismo sistema en Cuba, ¿no? Donde uno pueda criticar el régimen castrista. Pero me están diciendo que yo estoy a favor de los ilegales y entonces, sobre todo el ala más derecha dentro del Partido Republicano, todos somos hermanos republicanos, y me encanta escuchar esas voces, porque la realidad es que en los Estados Unidos hay entre 10 y 15 millones de personas que son una capa de gente invisible,
que no tienen ningún tipo de récord criminal, que han estado aquí más de 10 años, esta gente no entraron con Biden, y que están haciendo los sectores de construcción, hotelería y agricultura. Esa gente son necesarias, punto. Que nadie me diga que los van a deportar porque no es verdad, porque no hay suficiente dinero ni agentes para deportar a 10 millones de personas. Sí, va a tomar 20 años. Y el problema es que entonces la economía de este país colapsa. Eso es todo. Entonces, el que no quiere entender esto es hipócrita, porque porque es verdad que nosotros tenemos que seguir siendo la economía número 1 del mundo, que tenemos que tener manos para que la gente lo mismo sean científicos, pero que también limpien los baños. Y aquí hay que tener todo tipo de mano de obra para que la economía americana siga siendo la número 1. Y eso es lo que estaba diciendo básicamente Powell. Mira, si la Reserva Federal nos gusta o no, eso es independiente. Lo que pasa es que estas son las instituciones americanas que hay que respetarlas, como hay que respetar la Casa Blanca. Ahora hay que respetar a Trump, porque ya ahora sabemos que el ataque al presidente es grandísimo, pero es que hay que respetarlo porque es que esa es la rama ejecutiva, como nosotros somos la rama legislativa y la rama judicial. Hay que respetar a las cortes, porque si no este país no fuera lo que es. Y la Reserva Federal es independiente, independientemente de si a mí me guste Powell o no, si me gusta, eso es otra cosa, pero es parte de la estructura institucional de este país que hay que respetar. Muito bem, então tá aí a Maria Salazar dando uma entrevista para uma rádio local lá de Miami. Para quem não sabe, a Maria Salazar, ela é republicana, deputada e de origem cubana, né? Os seus pais vieram para os Estados Unidos, ficaram aqui nos Estados Unidos exilados, né? E aí ela é uma americana, nascida aqui nos Estados Unidos, porém os seus pais de origem cubana, e ela até cita, né, que ainda bem que vive num país em que existe a democracia e que se pode criticar condutas dos políticos, seria bem diferente se fosse em Cuba, né, no regime castrista, né, dizendo lá dos irmãos Castro, de Fidel, enfim, depois do Raul, e prosseguiu dizendo, né, do impacto desses trabalhadores imigrantes, que são os bons imigrantes, aqueles, né, que a gente sempre reforça aqui, que merecem sim ter uma possibilidade de continuar nesse país, né? E ela falando que, inclusive, ela é até atacada por uma ala mais radical do Partido Republicano, que diz que ela defende os ilegais, né, que na verdade está defendendo criminosos, e ela fala que não é absolutamente nada disso, que a defesa dela é justamente para esses trabalhadores sem documentos. E aí ela cita, né, se você deportar ali trabalhadores da rede hoteleira, das fazendas, das construções, a economia desse país vai colapsar. Então é justamente sobre isso que ela estava falando, e ela solta o verbo ali, um dado momento, dizendo que quem não entende isso é hipócrita. É por isso que eu falo sempre que as pessoas às vezes têm uma noção de que pelo fato de alguém estar ilegal aqui, essa pessoa tem que ir embora, pronto, e acabou. É uma complexidade enorme. Veja que tivemos aqui a Maria Salazar fazendo uma defesa enfática desses trabalhadores indocumentados, né? Obviamente aqueles que não são criminosos, assim como o próprio o presidente do Banco Central americano dizendo também, né, do porquê de estar desacelerando nesse momento a economia, porque quando você perde produtividade, isso automaticamente desacelera a economia de um país. Então, de alguma maneira, você tem que trabalhar com esses imigrantes. E ela fala, inclusive, né? Porque olha só, você não vai deportar 10, 15 milhões de pessoas, isso é impossível, você não tem gente para isso, você não tem dinheiro, não tem verba para isso. Você vai ter que ficar lidando com os imigrantes sem documentos aqui. E aí o que vai fazer com isso? Inclusive, a Maria Salazar tem um projeto de legalização, vou até trazer um resuminho para vocês do que é esse projeto dela, o chamado Dignity Act, né? Mas só para finalizar aqui a participação dela, eu deixei a legenda em espanhol, gente, eu tentei colocar a legenda em português, mas por alguma razão aqui eu não estava conseguindo colocar em português a legenda, eu falei, vai em espanhol mesmo, aí eu traduzo depois, mas ficou bem fácil de entender, ficou bem tranquilo, né, sobre o que disse ali a Maria Salazar, dizendo, né, que ela faz parte também, né, da tripartição de poderes, né, no caso, ela do poder legislativo tem que ser respeitada, assim como o poder judiciário, como o poder executivo, e como a opinião do Jerome Powell também tem que ser respeitada. Ele que faz parte também de uma instituição que é independente, o Banco Central não é atrelado ao governo vigente, aqui o Banco Central também tem a sua independência, então
é ele quem determina, por exemplo, as taxas de juros. E está havendo muita reclamação por parte do governo Trump. Aliás, o próprio Donald Trump já fez críticas bem contundentes contra Jerome Powell, porque na visão do governo Trump, e do Donald Trump em particular, né, as taxas de juros aqui seguem altas para os padrões americanos. Para vocês terem uma ideia, eles consideram alto hoje as taxas de juros, as taxas básicas, né, que seria equivalente no Brasil à taxa Selic, aqui está em 4,25% e 4,5% por ano. Isso, para os padrões americanos, ainda está alto, porque justamente na avaliação do Banco Central aqui do país, tem uma desaceleração, tem um medo aí de uma pressão inflacionária, e com isso eles vão contendo ali a redução dessas taxas, né? Então, mesmo ela sendo baixa para os padrões brasileiros, se você fizer um comparativo, para os padrões americanos ela segue alta. Então, é sobre isso, né? Um pano de fundo dessa pressão do governo Trump em relação, basicamente, às taxas básicas de juros, né? E aí, nessa semana, o Jerome Powell compareceu numa audiência no Congresso, justamente para poder falar, né, de como anda a economia do país, e a Maria Salazar protagonizando ali, inclusive, momentos importantes em defesa do trabalhador imigrante. Então, a Maria Salazar, ela já não é novidade. Em 2023, ela introduziu um projeto de legalização de imigrantes, o Dignity Act, e ali, ainda na esteira do governo de Joe Biden, esse projeto não prosperou, né? Ela, inclusive, chamou a Verônica Escobar, que é uma democrata do Texas. Então, é um projeto bipartidário e somente com uma adesão bipartidária é possível avançar no Congresso, mas naquela ocasião não houve essa possibilidade. Então, esse projeto naufragou ali durante o período da administração de Joe Biden. Agora, esse ano, já com uma nova realidade, com uma nova política imigratória, aí, com deportações em massa prometidas aí pelo atual governo, ela já veio a público pelo menos algumas vezes. Recentemente, inclusive, ela tuitou dizendo que é chegada a hora de ir adiante, né, com esse projeto de legalização, que daria a possibilidade do imigrante que já mora aqui pelo menos 5 anos se legalizar, entrar nesse projeto, né, entrar nessa lei, no caso ela venha a ser aprovada, né, o Dignity Act, que é a lei de dignidade, e ali durante 7 anos o imigrante pagaria uma multa de $5.000 e só então ele aplicaria para o Green Card, né, e esse Green Card chegaria então ao todo, você do início até o fim, até, né, o recebimento do documento, seria coisa de 12 anos para você ter o Green Card. E somente então, depois de 12 anos, o imigrante teria a possibilidade de aplicar para a cidadania americana. Não é um projeto dos sonhos, não é aquilo que muitos imigrantes almejam, mas diante de uma incerteza enorme de praticamente todos os imigrantes que estão indocumentados aqui, criminosos ou não, estarem na berlinda, já trazendo um alívio de deportação já poderia ser alguma coisa. A vantagem, o lado bom desse projeto é que o imigrante poderia viajar para o seu país de origem, né? Isso também já ajudaria bastante. Ele receberia uma autorização de viagem durante o processo. Mesmo ainda, né, não tendo o Green Card, ele poderia receber essa autorização de viagem para o seu país de origem. Então, não tendo deportação durante o processo e podendo viajar para o país de origem, já é algo que possa ser colocado aí como positivo, né? Mas, de todo modo, é um projeto ainda que está em tramitação na Câmara. Você precisa ter uma adesão maior na Câmara e depois no Senado, e, obviamente, a sanção do presidente Donald Trump. Será que Donald Trump estaria disposto a bancar uma legalização nesses moldes que a Maria Salazar está apresentando? Difícil dizer. A questão que fica nesse país, gente, é sobre essa pressão que agora o governo Donald Trump vai sofrer também. Por conta dessa desaceleração do crescimento, isso tem um reflexo imediato na economia e no poder de compra do americano. E aí o americano vai avaliar quais são os fatores que estão levando a essa desaceleração. Então é sempre quem está no comando, quem tem a caneta na mão, que vai sofrer as consequências políticas, né? E aí, se o governo Trump entender de uma vez por todas que sair por aí deportando à torta e à direita não é um bom caminho para a economia, pode ser que haja ali um entendimento, olha, vamos dar uma segurada, vamos focar realmente em quem está indocumentado e que é criminoso. Tem um monte de gente aí para pegar. Já que Donald Trump quer chegar ao seu 1 milhão de deportados por ano, certamente ele vai encontrar esse 1 milhão. Né? Mas ainda assim sobrarão tantos outros, dezenas de milhões de trabalhadores indocumentados. E o que vai fazer com esses imigrantes? Ah, não, vou mandar todo mundo que está aqui ilegal, tem que ir embora. Está aí o Jerome Powell falando, a Maria Salazar, que é republicana,
falando também, né, dizendo que isso não vai resolver, não vai adiantar o problema. Então, o ideal é que se trabalhe com esses trabalhadores indocumentados. O próprio Donald Trump reconheceu que determinados setores, como a rede hoteleira, a rede de lazer e turismo, trabalhadores rurais, né, haveria ali, quem sabe, uma diminuição na repressão, né, dessa atual política imigratória mais agressiva, né? Só que aí, qual é o problema que Donald Trump enfrenta também dentro do seu próprio governo? Existe uma ala muito radicalizada do Partido Republicano, encabeçada pelo secretário o Stephen Miller, que é a cabeça por trás dessa política imigratória, e que ele não concorda. Para ele, a repressão tem que continuar e mais, né? Tem que aumentar ainda, porque eles querem chegar a esse número mágico de 1 milhão de deportações por ano, querem prender 3 mil pessoas por dia, inclusive já estão construindo aí mais instalações de imigração para prender esses imigrantes na Flórida, por exemplo, né? Inclusive, já há uma sobrecarga nesses centros de detenção de imigração, né? Já está com uma capacidade acima de 140% acima daquilo que cabe, né, de imigrantes ali. Então, existe essa ala mais radicalizada. O próprio Donald Trump reconhece que determinados setores, vamos dizer assim, tem que pegar mais leve. Mas aí, quando ele tem ao seu lado um assessor que diz que nada disso, vamos continuar focado e vamos prender todo mundo, não importa se é criminoso, se não é criminoso, se é ilegal, tem que ir embora. E aí os reflexos serão sentidos. E quais serão as consequências políticas para o próprio governo de Donald Trump? Isso aí o tempo vai dizer. Então é isso, minha gente. Vocês estão percebendo que essa questão da política imigratória aqui nos Estados Unidos está pegando fogo. Veja aí, né? Agora nós estamos falando de questões técnicas, de quem entende do assunto, qual é o reflexo dessas deportações na economia. Então, segundo o presidente do Banco Central Americano, isso tem um reflexo imediato. Aí você tem uma deputada republicana que trabalha também para tentar, de alguma maneira, legalizar os bons trabalhadores, aqueles pagadores de impostos, aqueles que já vivem aqui. Inclusive ela citou, né, pessoas que já estão aqui há mais de 10 anos, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Porque não há condição de você deportar 15, 20 milhões de pessoas, né? Isso levaria décadas para acontecer, e sem contar que o fluxo continuaria também, porque o governo é transitório, daqui a pouco entra outra administração, aí vai saber qual vai ser a política imigratória adotada, e naturalmente que esse influxo na imigração ilegal, especialmente na fronteira com o México, poderia aumentar novamente, enfim. Então você ficaria enxugando o gelo a vida toda. Não é o ideal. O ideal é que se conserte isso de uma vez por todas, crie realmente mecanismos de proteção, né, e que dê condições para as pessoas que estão aqui trabalhando, que não são criminosas, né, poderem seguir aqui e continuar mantendo esse país a potência que é, né. Ela cita, inclusive, para que os Estados Unidos continue sendo o número 1 do mundo, depende também dos trabalhadores, dessa mão de obra do trabalhador sem documentos, né. Se você manda todo mundo embora, a economia desacelera e a China está ali, babando para ser a maior potência do mundo. Em questão de anos aí, eles devem superar os americanos. Vamos ver então como é que vai ser, né? Como é que serão esses capítulos aí dessa novela envolvendo aí a política de imigração. Quem sabe agora o governo Donald Trump reveja pelo menos algumas questões aí nessa repressão em relação às deportações, né? Quem sabe traga algum alívio para os trabalhadores indocumentados que vivem aqui nos Estados Unidos. Muito bem, minha gente, mais uma vez agradecendo o seu like. Deixa o like nesse vídeo para você ficar por dentro sobre tudo o que está acontecendo em relação à imigração e também as histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muito mais. Vocês acompanham aqui no canal do Benevides. Não deixe de se inscrever aqui no canal.